Antes da gente começar, já curte essa live. Já curte aí, já curte agora. Tô te esperando. Já deu tempo de curtir, né? Senão é, pô, muito lento, né? Tá moscando. Tá moscando. Compartilha essa live, porque vai ser muito boa. Hoje você vai ouvir coisas que provavelmente você nunca escutou. Hoje você vai decolar. Hoje a gente tá no pique Sócrates, Platão. Pô, hoje é O filosofia. nível é altíssimo. Tanto que eu vou ficar quieto, Altíssimo. eu não vou atrapalhar, eu juro pra você. Mentiroso. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Quero agradecer pelo convite. Estou lisonjeado, feliz demais por estar aqui e tenho certeza que vai ser um momento extraordinário que a gente vai poder compartilhar. Aleluia. Cara, eu tô bem empolgado, porque geralmente o Abner escolhe os convidados, ele convida, né? E aí ele me repassa, olha, o convidado de tal dia, passa a agenda, fulano faz isso. Falou, olha, conversei com o pastor Marco e a gente vai convidar ele um dia. Eu falei, tá bom, né? Ok. Até que um dia eu cheguei mais cedo e sentei ali, cara. Sentei no sofá ali e o pastor tava no programa dele. E eu falei, cara, isso é genial. Genial. O pastor falando sobre filosofia, eu me senti um pouco burro. E eu não estou gostando disso, pastor, né? Esse estúdio, ele me causa uma coisa muito ruim, que eu não sou acostumado a me sentir burro. Né? Eu não gosto. Então, mas eu falei, cara, eu tô me sentindo um burro. Então a gente tem que conversar com esse cara. E aí eu passei a ficar empolgadaço. Tanto é que a gente fez uma prévia de um programa sentado no sofá ali enquanto. Foi 40 minutos. Pastor, vamos conversar sobre tal tema. Aí a gente conversou sobre o tema. Então a gente vai tentar replicar. Replicar a conversa. Mas é isso. Eu fico muito feliz, pastor, de o senhor estar aqui conosco e a gente poder discutir um tema que provavelmente as pessoas não prestam atenção, né? Claro, com visões diferentes, né? Por vivências diferentes, religiões diferentes, caminhos diferentes, mas vai ser muito, muito interessante. E aí, como sempre, como de praxe, então eu pedi pro pastor se apresentar para o nosso público, porque a gente conhece, mas será que todo mundo? Se apresente, Vamos pastor. lá. Bom, meu nome, né, Pastor Marcos Fracássio. A gente é pastor da igreja, a Igreja Base em Cristo, né? Pastor há 8 anos nessa igreja. Estamos trabalhando lá, pregando o evangelho. E por formação também, né, além de estudar teologia, eu sou formado em automação industrial, né? Então, meu nível superior é de automação. Meio diferente as áreas. Meio diferente. E atuo, né? Então, eu sou um pastor que eu não sou um pastor assalariado da igreja, eu não tenho participação financeira na igreja, acho que é legal a gente comentar isso, não que eu seja contra, enfim, nem é o tema já para a gente discutir aqui, mas a gente trabalha duro, porque isso é complicado, porque a gente tem que trabalhar duro né, no que a gente chama de mundo secular, nas vias seculares de trabalho, e ainda dar conta de conduzir uma igreja, conduzir pessoas, né, de ensinar e tudo. E é isso, estamos aí, sou casado, tenho uma família linda, 2 filhos, uma esposa linda, então estamos aí trabalhando tanto na automação, quanto na teologia, quanto na pastoral, né, trabalhando e compartilhando com as pessoas aí a respeito de Deus. Show de bola. Pastor, eu tinha uma dúvida. Antes de começar aqui os temas que vão dar polêmica, com certeza, e eu estou pensando muito nos cortes. Eu estou animado. O Abner tá na maldade. Eu tô. Pastor, eu fiquei com uma curiosidade. Há quanto tempo você pastoreia? Há quanto tempo você está na frente Há 8 de igreja? anos. 8 anos. Como o principal, vamos dizer assim, né? Sim, Antes eu era uma espécie de um pastor auxiliar. sim. Então, se somar tudo, deve dar uns 10 anos. Mas eu era auxiliar, um segundo pastor, vamos dizer assim. E na carreira solo, no sentido de estar à frente, há 8 anos. E, sinceramente, com o seu coração aberto, como tem sido essa experiência? Porque eu tô no meu quarto pastores, quarto. Eu tive um pastor, um pastor por 18 anos, que era meu padrinho, ele faleceu.
E aí depois eu tive mais 3 pastores aqui em Mongaguá. E eu converso bastante, sempre tive muito próximo de pastor, porque eu sou filho de um, né? Então a gente acaba vivendo as mesmas coisas. E eu sei que é uma vida, né, bem inglória e ingrata. Como é que tem sido a sua experiência? Um pouco assim. Na verdade, assim, na verdade, acho que a primeira coisa que eu acho que é importante para um pastor é a vocação. Se nós não tivermos vocação pastoral, a gente nunca vai ser um bom pastor e nem sei se a gente continua sendo pastor. Uhum. Porque se você não tiver a vocação em primeiro plano de saber o que você está fazendo, né, e o porquê, porque essa semana, por exemplo, ainda comentamos sobre isso, que a gente abre mão de muitas coisas, né? Então você vê, eu não sou um pastor assalariado da igreja, então eu trabalho, mas a gente abre mão de oportunidades de trabalho, de oportunidades financeiras, Uhum. né? De projetos, entre aspas, pessoais, né? Ou que trariam uma condição melhor para a família e tal. E a gente acaba ou a gente acaba não optando por essas coisas em detrimento a outras, né? A questão pastoral. Sim. Então, eu entendo que a gente precisa fazer isso, né? E ao mesmo tempo que você faz isso com amor, porque não é um peso, né? São escolhas, mas isso não é um peso. Só acho que não é um peso por causa da vocação. Porque se fosse por vontade, se você chegasse, não, eu quero ser pastor, porque eu acho legal, né? Ou porque hoje está na prática, tá na moda a prática de ser pastor por questões profissionais, né? Então a pessoa acaba se tornando um pastor profissional. Sim. E isso não encaixa, sabe? Isso não funciona. Porque vai se tornar frustrado, corre o risco de abandonar, né? Se for em igrejas médias, né? Outros simplesmente é pela carreira. Mas na minha experiência, né, como você perguntou, a minha experiência, ela é um tanto quanto gratificante, né? Porque eu não gosto de falar de números, porque pode trazer para a gente alguma forma de auto elogio, né? Alguma Sim, coisa do uma tipo. vaidade. Isso, de vaidade, mas assim, são muitas, mas muitas pessoas batizadas, né? Muitas pessoas que estavam num determinado estilo de vida e hoje estão outro. Então, assim, o resultado é muito positivo, né? Porém, existem as pedras no caminho, né? Então, as decisões que você toma, as escolhas que você faz, você abre mão literal, né, de questões da vida. E quando eu abro mão da vida, eu não estou abrindo mão só da minha vida, né? A gente está abrindo da minha vida, da vida dos meus filhos, da vida da minha esposa. E as pessoas que às vezes estão ao nosso redor nem sempre compreendem, né, essas escolhas que a gente faz e essas privações que a gente passa em detrimento do chamado, né? Então, assim, você entende o que é o chamado e por conta de compreender o chamado e a vocação, então você vai e vai firme. E aí você tem, né, experiências extraordinárias. É muito bom o resultado de você ver pessoas realmente que são transformadas, porque conhecem o cristianismo. E, por outro lado, você tem muitas situações que te deixam chateados, entristecidos, porque as pessoas acabam não entendendo, às vezes, né, a questão do que é o cuidado, ou simplesmente, como eu disse ainda essa semana, interessante, né, a gente nem pensei que a gente falaria disso, mas assim, as pessoas não pensam na hora de tomar as decisões pessoais, né, relacionadas obviamente à vida delas, em quem fica. Então, um pastor, ele pensa nas decisões, colocando, né, as pessoas numa condição de destaque dentro das situações que ele precisa Sim, administrar sim. e as decisões que precisam Pensa tomar. muitas vezes primeiro nos outros. Primeiro nos É, outros, de fato, primeira coisa no sim. outro, né? Mas o outro, em via de regra, ele não pensa, Não, entende? As pessoas elas não pensam duas vezes para dar tchau, né? As pessoas não pensam duas vezes enfim, para tomar outras decisões e tal. sim. E é isso. Então assim, é bastante, eu acho que assim traz mais coisas positivas do que negativas, mas as negativas ocorrem também. Sim. E como eu lido com elas, né? Então, tem pessoas que eles falam para mim, você fala muito do apóstolo Paulo, né? Você não fala muito de Jesus, fala mais de Paulo. Aí eu olho para as pessoas e falo assim, olha, mas o que Jesus disse, né? Porque Jesus, na verdade, não escreveu, ele só falou, né? Sim. Então, assim, nenhum Escreveram por autor da ele. Bíblia,
seja ele, né? A gente sempre vai estar falando de alguém que está falando de Cristo e nunca daquilo que Cristo próprio escreveu, né? Então, quando alguém me questiona, você está falando muito de Paulo, né? Tanto faz se eu falasse de Mateus e João, todos eles falaram de Jesus, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, eu acho que ele traz a gente para uma realidade de ministério, uma realidade de trabalho pastoral, de trabalho missionário, né? E dentro de uma realidade humana, uma perspectiva humana. Porque quando a gente fala de Cristo, é o próprio Cristo, embora seja 100% homem, 100% Deus e tal, aquela coisa toda, né, teologicamente falando, o apóstolo Paulo, ele era alguém igualzinho a gente, né, carne e osso, precisava entender, compreender, né, e a gente vê, tem situações que eu até comentei também essa semana, que o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, né, no naufrágio, por exemplo, ele tinha dito, ele falou assim, olha, não acho que não é legal a gente viajar, porque o tempo tá ruim. E aí o capitão pegou e falou assim, o meu chefe aqui de viagem disse que dá para ir. Aí falou, tá bom. E aconteceu o naufrágio, né? E aí Sim. Paulo, ele chega e fala assim, eu não avisei para vocês que ia ter problema, né? Então, quer dizer, ele estava pronto, né? Mesmo sabendo que as pessoas que estavam ao redor dele o haviam rejeitado, não concordado, desqualificado suas opiniões, a sua maneira, né? A sua análise. E ele simplesmente falou assim, nem por isso eu vou deixar de ser quem eu sou, né? Porque eu sou o que sou pelo Cristo que está em mim, né? E não pelo que o outro me fez, né? Então isso é extraordinário. Sim. E eu tomo muito isso, né, como base na minha vida para conduzir essa, eu não vou dizer carreira, né, mas assim, essa missão vocacionada que eu compreendo que a gente tem. Show de bola. Perfeito. O pastor fala bem, né, cara? Ele é um O pastor fala bem. E aí, falando então, pastor, dessa sua missão, né? Essa sua missão te trouxe um projeto, né, que acredito que seja um projeto que traz um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, que é o voltando à base. Poderia explicar pra gente mais ou menos o que é esse projeto? Vamos lá. Então, assim, uma coisa é o trabalho na igreja, né? Então, assim, a gente é pastor, então a gente está na igreja, então, assim, todo mundo, principalmente os de fora, e os de dentro também, porque eu acho que hoje a igreja, ela tá muito... A igreja, vou dizer, a evangélica agora, né, falando na minha área de atuação ali, dentre os evangélicos, né, ela tá muito deteriorada, muito, sabe, degradada. Então, a visão que as pessoas têm de pastor hoje, ela é generalizada para o mal, né, para a questão ruim. Então, assim, a gente até... Eu não lembro eu não sei se foi você ou acho que foi o Abner que comentou um dia aqui que falou assim que muitas pessoas não são hoje evangélicas por causa dos evangélicos, né? Então a gente traz um testemunho muito ruim. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque uma coisa é o trabalho dentro da igreja e dentro da igreja é o lugar, né, se a gente fizer uma analogia aqui, é a questão do futebol, né? Então eu vou jogar futebol lá no campo, então eu estou dentro daquele contexto. Então as pessoas que vão lá vão para me ouvir, as pessoas que vão lá, né, porque querem ou não querem me ouvir, mas estão lá, né, chegaram lá de alguma forma. Então a gente tem uma metodologia de trabalho que se resume basicamente em explicar as escrituras, né? Mas qual a ideia do Voltando à Base? Era sair exatamente deste ambiente religioso em si, né? Porque é muito complexo você falar sobre questões do cristianismo assumindo um papel de não religioso, estando dentro do movimento religioso. Então, assim, mas o Voltando à Base, acho que o papel principal dele é tentar, de alguma forma, trazer de uma maneira coerente o conhecimento, obviamente, das escrituras, né? Mas tanto no âmbito daqueles que são de dentro ou os que são de fora, né? Então, assim, aquele que é de fora pode compreender um pouco melhor e a tentativa é de a gente não ser o pastor, aquele religioso de dentro da igreja, né? E para os de dentro, né? É a gente tentar, de alguma forma, porque é uma visão que eu tenho hoje, até comentei um pouco hoje lá no programa, que eu chamo de evangeliquismo, né? O que é evangeliquismo? Né? É assim, aí agora eu tenho falado sempre nos programas, né, tentando trazer de uma maneira geral, mas eu vou focar um pouco mais dentro da religião, porque vocês estão entrevistando um pastor, né? Então eu vou falar como pastor. Justíssimo. Né? Então, assim, o Voltando à Base é dizer assim, galera, a gente tá indo pro caminho errado. A gente tá em rota de colisão com alguma coisa que não vai ser legal, né? Então, assim, tentar trazer as pessoas de volta à base, que é o cristianismo.
e para, inclusive, os evangélicos, né? Então, assim, hoje a gente tem um número muito grande, como eu disse aqui, acho que 82, um dos programas eu falei isso, que acho que 82% das pessoas se declaram evangélicas ou cristãs no Brasil, né? sim. E isso não reflete no dia a dia. Tem até a ver com o nosso papo hoje, né? Então, assim, isso Sim. não reflete necessariamente, né, na prática da vida, né? Como assim? As pessoas, elas se dizem evangélicas, por isso que eu chamo de evangeliquismo, elas nem usam o termo cristãos. E eu procuro usar o termo cristão, porque é diferente. A gente precisa isolar esses dois grupos, vamos dizer assim, né? Daqueles que são evangélicos do que os que são cristãos. Porque os cristãos, por exemplo, eles foram chamados, os primeiros cristãos, né, lá da igreja primitiva, eles foram chamados cristãos por pessoas de fora, não de dentro, Sim. né? Então, eles foram reconhecidos como cristãos, que eram pequenos cristos ou representantes dos conceitos, da ideia daquele Cristo. Sim. Então, quer dizer, aquele Não era uma placa, era uma fama. era uma fama, Ser seguidores de Cristo. ser seguidores de Cristo. Você vê que negócio extraordinário? Sim. Então, assim, eu não quero ser conhecido como o evangélico da igreja A, B ou C, mas como um cristão, né? Então, acho que essa é a ideia do Voltando à Base, né? É trazer de alguma forma de mostrar para as pessoas de que a gente está numa rota de colisão e que essa colisão ela não é boa, né? Porque a gente vai talvez chegar até no finalmente lá, no sentido de que aqueles que se denominam cristãos, né, estarão no tribunal de Cristo para dar conta de si mesmo a ele, né? Então, assim, eu tenho essa percepção, isso está escrito lá em Romanos, e a gente precisa, na verdade, eu tento isso de alguma forma, né, de dizer, olha, a gente está vivendo uma coisa que não é o cristianismo, a gente está vivendo o evangeliquismo, né? Então, quer dizer, que seria uma prática piorada do evangelho ainda. Evangelho como religião, Sim. né? Eu dei um exemplo aqui, né? Dei um exemplo aqui, as igrejas, por exemplo, têm pastoras, né? Então, assim, é um debate eterno, mas a gente vai ter, não sei se na tua igreja tem, mas é fato, né? Então, quer dizer, você tem hoje um monte de debate lá, pode, não pode, deve ou não deve. Então, não tem, entende? Então, assim, não tem ordenação, né, feminina dentro do ministério cristão. Não diz que não tem mulher que não trabalhe, mas não tem a função eclesiástica, né, pastoral feminina. Não existe. Tanto é que no catolicismo não existe. Não existe, exatamente. Então, quer dizer, aí a gente hoje, você entende? Aí o voltando à base olha, tem um monte de coisinhas, né? Um monte de aceitações, um monte de acomodações que aquilo que a gente chama de igreja, e eu entendo que não é, né? Estão se organizando e se ajeitando para que caiba dentro do intelecto humano, né? Então, voltando à base, para tentar terminar a resposta dessa pergunta, o voltando à base é mais ou menos isso. É trazer de volta, né, esse grupo, esse povo, a mentalidade, né, para o que de fato é o cristianismo. Entendeu? Não sei se deu. Show de bola. Não, perfeito. E aí, pastor, você falou ali sobre as pessoas não seguirem dentro do cristianismo o que é realmente o cristianismo. E isso, na verdade, é um movimento, falando como uma pessoa de outra religião, sou de religião de matriz africana, a gente vê também esse mesmo movimento em religiões de matriz africana e em religiões, fui católico, né? Então, dentro da Igreja Católica também a gente vê esse movimento. Aliás, existe aquele termo na Igreja Católica que é o católico não praticante, né? Que eu acho um absurdo. Ou você não é, ou não é, né? Ou quente ou frio, morno te vomitarei. Não, mas se a gente for levar com justiça, como a gente falou aqui, né? 82% dos brasileiros se consideram cristãos, mas também é cristão não praticante, né? Que é o país, Evangélicos não praticantes. um dos países que mais mata. Todas as listas do que mais matam, o Brasil tá em primeiro. Maior índice de homicídio do mundo. Não dá pra ser um país como cristão, você é cristão. E aí, dentro de religião de matriz africana, também a gente enxerga esse movimento que as pessoas são declaradas, né, se declaram umbandista, candomblessista, quimbandista, enfim, qualquer que seja a religião, frequenta, participa, só que é aquela forma que é do meu agrado. Então, a minha religião, ela precisa ser da forma, ou precisa pensar da forma que eu acho que tem que pensar. Inclusive, a gente tem um debate que isso
muito polêmico dentro de religião de matriz africana, que é o famoso cada casa tem seu fundamento, né? Isso é A algo... igreja também tem a doutrina. Cada casa tem seu fundamento, sua doutrina. E isso é algo muito polêmico, porque estudiosos de religião de matriz africana, né, que entendem que a construção dessa religião ela veio lá desde a colonização, veio o desenvolvimento junto com os escravos, os povos originários, os indígenas, né, e foi evoluindo para o que a gente tem hoje. Ou seja, a gente teve uma base inicial. Então, não existe esse negócio de cada casa tem um fundamento. Surgiu de algum lugar e tudo tem um porquê. Você não pode tirar da sua cabeça. Mas as pessoas acabam levando todo o rito, toda a filosofia religiosa para o que agrada, para o que acha que faz sentido na sua cabeça, sendo que não é o que faz sentido na sua cabeça que é o correto. Sim. Dentro da doutrina, independente de qual religião seja, né? Então, imagino que dentro das igrejas evangélico-protestantes também funciona assim, né? Sim, a gente, tanto que lá na igreja, quando a gente tem, faz uns 2 anos que eu não ministro mais no estudo bíblico, mas eu passei 8 anos da minha vida dando aula. E a primeira coisa na primeira aula da turma a igreja tem mais de 2.000 anos. Você não sabe mais do que todos os irmãos que vieram durante esses 2.000 anos sofrendo, penando para construir essa ideia. Então, não, Deus não vai te falar algo novo e extraordinário vindo da sua cabeça. Não. Exatamente. É outra voz. É. Se tá indo contra a escritura, é outra voz. Exatamente. Você não é tão especial assim. Não se ache tanto. Cara, do nosso lado aqui, infelizmente, muita gente realmente acha que é extremamente especial. E tem Inclusive existe uma mãe de santo que ela é polemiquíssima, que ela diz sobre religião tem o seu Edir Macedo, né? Não, mas eu não acho que ela seja ruim. Não, e quem disse que eu achei de ruim? Isso é você que tá falando. Sou eu que estou falando. Não acho bom. Irmãos! Mas ela diz, por exemplo, o pessoal, né, de religião de matriz africana tem o costume de dizer, olha, a gente pratica aqui a caridade com o dom que recebemos. E aí ela fala, que dom? Porque você tem o dom, você foi escolhido para ajudar alguém. Por que você é melhor que os demais para você ajudar? Você está ajudando porque você pode, né? Mas você está ajudando porque você pode porque você é uma pessoa egoísta. Porque você pretende evoluir, né? Então você não está praticando o seu dom para ajudar as pessoas, está praticando o seu suposto dom para evoluir, né? Então, dentro das religiões de matriz africana, a gente tem esses debates, essas discussões que fazem a gente refletir o que seria realmente a nossa religião. E imagino que todas as demais religiões também tenham esse debate, esse pensamento, ou deveria ter, pelo menos. Como que isso é para você, pastor? Embora que a gente sabe que o pastor pensa muito nesse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que o que talvez diferencie e que seja possível de a gente fazer ter uma outra abordagem é que, assim, até a gente tem falado bastante sobre as escrituras. Então, eu acho que o que traz para o cristianismo, né, um balizamento para que a gente possa ter um foco, eu tenho até falado bastante sobre isso, são exatamente as escrituras. Então, o que a gente faz hoje, né, na verdade? Hoje você tem, o que o Abner comentou aqui, você tem pessoas que, na verdade, elas resolveram abandonar o que está escrito. E é interessante porque, falando do está escrito,
Jesus, ele quando vai discutir com o diabo no deserto, né? Ele não fala nada pro diabo daquilo que ele pensa, de que ele acha. Ele diz, olha, está escrito. Né? Então, assim, o debate que ele tem com o diabo, ele diz, olha, está escrito. Então, eu acho que isso é um princípio fundamental. O apóstolo Paulo, ele coloca, olha, que Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, a gente teve uma organização social, uma organização econômica, uma organização cultural, uma organização social, política, para que Jesus viesse, né? Então, assim, ele literalmente veio no momento certo. Então, você tinha o grego, né? E o grego é uma das línguas assim mais ricas, para que você não tenha a deturpação do conteúdo, da ideia, né? Sim. Então, assim, tudo veio organizado lá. Então, o cristianismo, a gente tem as escrituras para embasar, para direcionar. Porém, como o Abner disse, para não esquecer, o que acontece? Hoje você tem um monte de engraçadinho, né? Então, assim, o que é um engraçadinho? O cara acorda de manhã e fala assim, não, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão e olha, né? Então, assim, Eu sou ungido. sempre que eu recebo alguma coisa, por exemplo, pessoal, por saber que eu sou pastor e tal, o que eles fazem? Ah, tipo assim, sei lá, teve alguém teve uma visão do fim do mundo, né? Então, beleza. Aí alguém me manda dizendo, olha, você viu o que essa mulher disse, o que esse pastor disse e tal. Então, assim, eu particularmente, eu nem olho, eu nem considero, né? Porque, assim, é tão subjetivo e fora da base que a gente tem no cristianismo, e que deveria ser a base para todos, mas aí acontece aquilo que eu te falei do evangeliquismo, né? Então, o que acontece? A gente, ao passar dos tempos, e aí é uma visão que eu vou trazer aqui, né, sobre principalmente a questão dos evangélicos pentecostais, porque assim, você teve lá um movimento com uma pessoa, e aí esse movimento de alguém que teve uma experiência pessoal com Deus, e eu não questiono a experiência pessoal, né? A gente vai, de repente, avaliar a origem dela, mas seja de matriz africana ou qualquer uma que seja. Mas no cristianismo alguém teve lá, né, uma revelação, uma experiência com Deus e tal, e as pessoas começaram a colocar isso como uma verdade e algo mais importante do que as próprias escrituras, né? E aí você tem lá o movimento da Rua Azusa, aí você tem o início lá do movimento pentecostal e tudo mais, chegando ao Brasil, enfim. E aí, o pentecostalismo, né? Falando do Brasil, não sei como está no resto do mundo, mas no Brasil, o que acontece? O pentecostalismo, ele teve uma força muito grande, baseado nas experiências pessoais, né? Revelações, visões e tal, não sei o quê, que eu não estou discutindo se existe ou não, se é verdade ou não, mas o fato é que houve esse envolvimento e um distanciamento muito grande das escrituras, né? Então, assim, por que hoje você tem uma série de divergências, de pensamentos, né, que deveriam ser oriundos do mesmo ponto, que seriam as escrituras, e você tem, na verdade, uma grande mistura de ideias e talvez vamos chamar de, dentro dos evangélicos, como eu comentei quase agora, né? Esse sincretismo, na verdade, porque vira uma grande mistura, cada um fala uma coisa, cada um tem uma opinião, e aí eu tenho amigos que frequentam outras religiões e perguntam, poxa, mas qual tá certa, né? Onde é que tá certo, né? Quer dizer, eu não sei qual tá certa, mas que tá errado várias. Então, por que tá errado? Não é errado segundo o meu ponto de vista. Segundo, que a gente tem ali uma regra. O próprio Cristo disse, usou, falou, está escrito. No livro de Romanos também tem um texto fantástico, eu esqueci agora o capítulo, mas é capítulo 15, se eu não me engano, capítulo 15, que ele diz o seguinte, que ele fala assim, olha, Deus, ele é aquele que concede perseverança e bom ânimo. E no versículo próximo diz que as escrituras, né, que das escrituras provém a perseverança e o bom ânimo. Então, quer dizer, Deus e a escritura é a mesma coisa dentro do cristianismo, né? Como eu acabei de citar agora, né? Em Apocalipse diz que Jesus é aquele pelo qual se chama a palavra de Deus. Ele fala, eu sou a verdade. Quando ele fala, eu sou a verdade, e depois ele ora dizendo, olha, Pai, santifica-os na tua palavra, que a tua palavra é verdade. Ele está falando, ora, eu sou o que está escrito, né? Quer conhecer de mim, vá no que está escrito. Então eu acho que o cristianismo ele tem isso como uma vantagem, porém é utilizado o contrário pelos evangeliquistas ou pelo evangeliquismo, que é a pessoa se perder, né, daquilo que de fato deveria ser o norte, né, que deveria ser o instrumento que nos norteia em relação à caminhada do cristianismo, trocando pelas experiências pessoais, né? Então assim, eu tive uma visão, sabe o que eu fico assim chateado mesmo, né? Porque a gente tem uma série de pastores,
né, que deveriam ser referências dentro do cristianismo, mas eles estão hoje, por exemplo, né, eu não sei se tu sabe, mas tem uma série de pastores literalmente africanos, eu não sei qual país exatamente, mas que estão virando febre no Brasil, né, e só que não baseado em escritura, baseado em visões, em revelações. Então, todo dia você tem uma revelação do fim do mundo, todo dia alguma coisa vai acontecer, uma chuva, um meteoro, então quer dizer, vira um negócio, assim, um misticismo. Só o Lula, nos últimos 5 anos, já era pra ele ter morrido 10 vezes por isso, ano. exatamente. Todo ano. Sim. Não, eu tive uma visão, o Lula vai morrer. Exatamente. Então é por isso que eu nem olho, né? Enfim, mas para não perder o fio da meada, a questão é, a gente tem sim, né, um ponto que nos leva para um mesmo caminho, que são as escrituras. Mas qual o problema? É que para você conhecer as escrituras, demanda tempo, demanda estudo, demanda empenho, demanda investimento, entende? Então, assim, é muito mais fácil hoje para gerar um cristão, um pseudo-cristão ou um evangeliquista, né, o que seria o adepto do evangeliquismo, pela tradição oral, pelo falar, né, e não com base nas escrituras, mas com base nas experiências, do que qualquer outra coisa. Porque hoje, por exemplo, nas igrejas evangélicas, não quero generalizar dizendo que são todas, mas muitas, que se você falar melhor, aliás, falar melhor não, se você gritar melhor, você tem um lugar de destaque dentro da congregação. Se você cantar melhor, você tem um lugar de destaque dentro da congregação. Mas ninguém te reconhece pelo conteúdo sobre as escrituras que você tem, mas pelo destaque que você traz. Inclusive, se você for um cantor ou alguém que é simpático, que grita muito e que atrai público. Porque hoje a grande moeda de troca é público. Então, quanto mais pessoas tiver, melhor é, né? É Agora. igual o cantor da noite, né? O cara contrata o cantor da noite e paga mais pra quem leva público. Loucura. E às vezes a igreja ali que tem mais conteúdo é aquela igreja que você passa na avenida, tem uma pessoa ajoelhada, sozinha. Que, inclusive, se for passar ali na Estrada de Fátima, tem algumas. Né? O cara tá sozinho ali. Né? Mas, pastor, o senhor não acha que isso é um movimento que acontece atualmente em todas as religiões? De as pessoas acabarem perdendo a essência dela por puro egoísmo. Eu quero que a minha religião seja da forma que eu preciso que ela seja. Parece um movimento de desidratação, né? Vai Sim. desidratando ao ponto de ser tão homogêneo que agrade todos os públicos. O importante é o público, o importante não é mais a mensagem. Exatamente, acho isso. A questão né? Mas assim, vamos falar sobre, mas acho que é exatamente isso que ocorre. Então, assim, ó, eu vou falar com um pouco mais de propriedade dentro do cristianismo, né? Mas assim, dentro do cristianismo, a gente tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui com o programa de hoje. Então, assim, que nem o tema hoje, né, foi assim, a procura de Deus, né? Ele está nas religiões. Então, assim, muita gente, na verdade, não quer nem saber se Deus está na religião ou não. Por quê? Porque ela está buscando, geralmente, algo para si própria. Entende? Então, assim, eu não sei quantificar em números, mas uma porcentagem muito grande, eu vou falar das que chegam a mim, não na igreja necessariamente, mas as pessoas que me procuram de alguma forma como pastor, porque elas têm um problema, elas não me procuram para conhecer a Deus, elas me procuram para resolver o problema. Você entendeu ou não? Aí eu brinco, né? Porque assim, elas vão em quem paga mais. Quer dizer, se a igreja disser que resolve o problema em 3 dias, ela vai na igreja. Mas se o pai de santo disser que resolve, que traz o amor de volta em 3 dias, ela vai lá também. Porque na verdade tanto faz, ela não tá nem aí para a verdade ou para a essência de determinada religião. O que ela quer, na verdade, é um bem-estar, né? Como eu até comentei hoje, assim, ela quer se encontrar, ou ela quer buscar um apoio, ou ela quer encontrar ou alcançar um determinado resultado, né? Então assim, onde é que traz resultado, né? Na Umbanda, por exemplo, traz resultado, então eu vou para lá. Não, o Edir Macedo tá trazendo resultado, então eu vou pedir Macedo. Que na verdade não importa o Deus ou a entidade que tá lá, porque ela quer, na verdade, o benefício próprio. Quer dizer, nós estamos num ponto aí do hedonismo, né? Do egoísmo, e que o que importa é o que me faz bem. Então, quer dizer, onde é que eu me encontro? Então, se eu me encontrar, e o que é se encontrar, na verdade? É algo que concorda totalmente com aquilo que eu penso, né? Então, assim, as pessoas, na verdade, elas não querem conhecer Deus, ou o Cristo, ou a entidade, ou a filosofia da Umbanda, ou dessa ou daquela religião. Por quê? Porque, na verdade, a questão, no final das contas, acaba sendo o egoísmo, né? Quer dizer, é o que eu preciso e o que
Por exemplo, vou citar de novo aqui Romanos, que é extraordinário e é quase que incabível na mentalidade do ser humano, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve, né, a sua carta aos Romanos, ele estava escrevendo uma carta a um grupo de cristãos que metade não, assim, parte era judeu e parte era gentil, mas a igreja estava em Roma. E aí os judeus, ou os judaizantes, né, traziam lá um discurso de, por exemplo, a gente não come carne, porque as carnes são sacrificadas aos ídolos, tal, então a gente não pode comer, e depois eles sacrificavam as carnes e vendiam o resto no açougue. Então tinham aqueles que achavam que não podia comer carne. Então Paulo falou, olha, não vá desqualificar o outro porque não come a carne. Ou não se ache melhor porque você come. Então, quer dizer, olha o que ele diz: tenha cuidado de não se tornar uma pedra de tropeço para o teu irmão que está chegando a Cristo. Então, ele traz uma visão que é totalmente contrária, né, do egoísmo, onde eu vou estar dentro daquilo que eu entendo como religião, quer dizer, a minha prática para com Deus ou para com o cristianismo, onde muito da base do cristianismo está, na verdade, em servir o outro. Você falou de dons. Lá na carta de Romanos, o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, alguns entre nós foram cortados, não estão mais por conta da incredulidade, mas os que ficaram receberam dons, Deus está dando dons, né? Então ele fala assim, olha, e esses dons, sabe quais são os dons que ele fala? Um dos dons, por exemplo, servir. Entende? Então, quer dizer, um dos dons é servir, o outro dom é ensinar, outro dom é animar a pessoa, outro dom é contribuir, né? E quando ele fala isso, eu também trouxe uma reflexão lá para a igreja bastante interessante, é que quando ele traz esses dons, né? E tem o pessoal que defende, por exemplo, de que não precisa ir à igreja, né? Mas, por exemplo, ele está trazendo isso para a vivência dos cristãos dentro do ambiente coletivo. Então, quer dizer, esses dons estão relacionados ao coletivismo, né? Então, quer dizer, não às práticas individuais. Então, para eu ser bom aos meus próprios olhos. Então, eu sou bom, eu pratico a caridade para ser bom. Que esses dons, eles não são gourmetizados. Exato, né? Exatamente. Eu quero ter o dom da profecia. Exatamente. Eu tô no terreiro, eu quero que as minhas entidades tenham o dom da cura. Então, a pessoa tem que vir aqui, levantar e sair andando. Exatamente. Mas ela não quer ter o dom de a pessoa tá com um problema pessoal, ela tá machucada, ferida, você conversar com a pessoa e você fazer com que o dia dela seja melhor. Olha, Fernando, eu falo assim, ó, as pessoas não querem, na verdade, chegar 15 minutos mais cedo na igreja para abrir a igreja. Entendeu, não? Então, quer dizer, o dom de servir, porque assim, muitos... Vou trazendo para dentro da igreja hoje, né? As pessoas, exatamente dentro dessa visão que você está colocando sobre que dons são os desejados, hoje na igreja evangélica, de maneira geral, os dons mais requisitados ou mais atrativos, vamos dizer assim, é o de falar e o de cantar. Sim. Entende? Porque o de falar, o cara vai ter oportunidade de pegar o microfone. E parece... Hoje, que na maioria das igrejas, né, o importante, o principal é ter oportunidade de fala. É aparecer. Entendeu? É aparecer. Né? Cantar, então, eu até comentei, porque hoje, tipo assim, também comentei no programa aqui, se o camarada canta, nem importa muito a qualificação que ele tem ou as convicções cristãs que ele tem. Nossa. Você entendeu? Tem um cantor aí que é famoso, gospel aí, que assim, assim, eu nem sentaria com ele na mesa aqui, né? Alguns. Alguns, entendeu? Mas por quê? Porque, não por desqualificá-los ou menosprezá-los. É porque você vê que não tem argumento nenhum, não tem, sabe, tipo assim, não tem princípios do cristianismo ali, né? Pelo menos não na atitude, na ação, na fala, né? Sim. Então a gente tem hoje muito isso. Quer dizer, a pessoa ela quer os dons, mas ela quer os dons não para servir o outro, mas para si própria, o dom que vai beneficiá-la. E foi interessante você comentar o dom da cura, porque, pelo menos no nosso meio, assim, nem cura o pessoal quer, porque a cura é para o outro, não é para mim. Né? Então, o importante mesmo é que eu soubesse cantar, ou que eu soubesse pregar, e que eu pudesse ter uma posição de destaque. Né? Então, acontece muito isso. Eu já ouvi uma coisa assim, o Fernando conhece há um tempo, né? Ele sabe, já conversei sobre isso. Enfim, uma pessoa X na igreja, aí tinha um problema X, e lá rolando o culto, a gente chorou, Deus curou a pessoa. Beleza. Aí a igreja, você tem o dom de cura, né? Não, o dom de cura não existe. Tá, é Deus que cura. Aí uma pessoa falou assim, pastor, não, mas eu queria ter, era o dom de maravilha. Aí eu falei, mas o dom de maravilha. Por que você queria ter o dom de maravilha? Pô, porque pensa, a pessoa não tem um braço, aí eu oro, nasce um braço. Aí eu falei,
Tá, Desculpa, eu ri Por mais quê? com respeito. Não, mas... pra quem isso importa, além da pessoa que não tinha um braço e teve? Por que você quer ter isso? Vaidade. Imagina só o destaque que essa pessoa teria se ela fizesse nascer braço nos outros. Sabe o que é problema? Que eu acho que é um problema? Porque assim, ó, se a gente for olhar para o cristianismo primitivo, e aí o mesmo apóstolo Paulo, na mesma carta aos Romanos, ele fala assim: olha, vocês continuem firmes aí, perseverem em oração, mesmo estando em tribulação. Então o que acontece hoje? A tribulação que o apóstolo Paulo estava falando era um determinado tipo de tribulação. A tribulação que a gente denomina hoje como tribulação não tem, na verdade, nada a ver com a tribulação comentada por Paulo na época de escrever a sua carta. Entende? Então, assim, o que acontece muito? As pessoas pegam lá um trecho da Bíblia, a gente falou um pouco sobre isso, né? Sim. Pega lá uma frase da Bíblia e coloca, ó, é isso aqui. Calma, vamos entender como que isso funciona. Por que Paulo disse isso? Como é que estava? Quem era o imperador da época? Quer dizer, que cidade que ele estava? Para quem ele estava falando? Exatamente. Qual o contexto daquilo lá? Então, quando você vai entender o contexto, aí é um dos princípios da interpretação bíblica, e por isso que eu também discordo das pessoas dizerem assim, ó, a Bíblia cada um tem uma interpretação. Não é verdade, né? Eu concordo que há alguns pontos que eles podem gerar opiniões diferentes, mas interpretação, a palavra interpretação significa entendimento, né? Então assim, ó, na sua maior parte a Bíblia é totalmente inteligível, ela é simples até de você entender. Agora, requer um pouco de conhecimento, requer um pouco de trabalho, né? Você não vai chegar lá e, vou falar isso aqui. Então, o que acontece hoje? Dentro dos jargões gospel, né, que a gente tem hoje nas igrejas, um dos jargões utilizado é, de fato, a tribulação. Então o pessoal fala assim, irmão, como é que tá? Você fala, você nem sabe, né? Uma tribulação danada aqui, não sei o que e tal. Tô atribulado e tal. E o que eles estão, na verdade, se referindo? Estão dizendo que eles estão atribulados, por exemplo, porque perderam o emprego, ou porque perdeu a namorada, ou porque, sei lá, teve alguma perda material, financeira. Geralmente está vinculado, esse tipo de tribulação moderno, né, a questões práticos da vida moderna. Só que quando Paulo fala da questão da tribulação, ele estava dizendo o seguinte, olha, é no mesmo texto onde Paulo fala assim, ó, paga o imposto, sabe? Não vai, tipo assim, ó, obedece lá o imperador, faz o que ele está pedindo. Aí você fala assim, porque toda autoridade ela é instituída por Deus, né? Então assim, olha só, se você olhar o texto à primeira vista, você vai dizer, poxa, Paulo estava defendendo quem? O Império Romano. Mas ele estava defendendo o Império Romano? Não, ele não estava. Ele estava dizendo para a galera assim, ó, quando eles pedirem imposto, dá o imposto. E por que ele fazia isso? Porque os cobradores de impostos de Roma chegavam na casa e falavam assim, cadê o imposto? Vai dar o imposto. Não tem dinheiro? Então vamos matar você. Então a tribulação era, na verdade, muitas vezes a morte, né? A tribulação que eles passavam, na verdade, muitas vezes eram por não pagar o imposto ou por simplesmente se declararem cristãos, eles eram levados para o Coliseu e eles eram mortos por ursos, por leões, né? Por feras, comidos vivos lá, né? Ou até, isso está na história, não é só na Bíblia, né? Eles eram colocados no poste para iluminar Roma durante a noite, para ser queimado vivo. Imagina, no Brasil, até energia elétrica usavam óleo de baleia, né? Na Roma, usavam o Cristão. Né? Então você vê. Taca fogo no cristão aí, Exatamente. Pega um cristão lá para acender a luz aqui. Então, quer dizer, a tribulação que Paulo estava tratando, então isso que eu falo, o cristianismo, quando ele é encarado de uma maneira séria, né, de uma maneira real, né, o cristianismo na essência, né, o cristianismo primitivo, tá, aí você vai entender as coisas lá, aí você fala, poxa, agora eu tô entendendo a convicção de Paulo, quer dizer, quando ele fala para obedecer o governo, não é que ele estava a favor daquele governo, mas ele estava dizendo, olha, não precisamos morrer por bobagem, né, então assim, se for para morrer, morram pela causa de Cristo. Mas não porque você é bobo, porque você quer desafiar o governo. Então você não precisa desafiar o império. Se for para negar a fé, não negue. Nem que você morra por isso, né? Mas naquilo que for... Não seja um rebelde sem causa. Exato, né? Então assim, ó, você tinha... Não seja, como eu sempre digo, um burro convicto. Exatamente, entendeu? É isso. Agora, e por que nós estamos falando disso aqui, né?
Porque hoje as pessoas, na verdade, elas não sabem o que elas estão fazendo dentro das igrejas e nem, né, em outras religiões. Então, quer dizer, se as pessoas entendessem a essência, pelo menos, da questão do cristianismo, elas poderiam observar isso e falar assim, poxa, agora eu estou entendendo então o que é a tribulação, ou para o que eu teria um dom. E aí, quando Paulo fala nessa mesma carta, né, sobre os dons, é para esse tipo de público que ele estava falando. Ele estava falando assim, ó, ainda que vocês não tenham nada, ou ainda que vocês tenham morrendo, assim, ó, estejam unânimes, perseverando em Cristo, e ainda que vocês tenham que morrer pelo Cristo, continuem firmes e servindo ao outro, entende? Então, quer dizer, o dom que a pessoa né, supostamente teria ali para exercitar, era um dom para um mover coletivo, e não pessoal como é hoje nas igrejas. Sim. Então, quer dizer, eu tô dizendo assim, ó, as pessoas se achegam hoje na igreja, não é para conhecer Cristo. Elas, tô falando na igreja, não sei se nas outras religiões também, mas elas chegam à igreja para resolver problemas pessoais. Eu tava falando pra gente não perder aqui ó, o raciocínio, né? Sim. Quando chegam a mim, na verdade, é dificilmente alguém chega em mim e fala assim, olha, você pode me explicar um pouco melhor sobre o cristianismo? Você pode me explicar a razão da sua fé, o porquê que você crê em Cristo e não em outra coisa, e não, sei lá, no Krishna ao invés de em Cristo? Não, as pessoas chegam assim, olha, eu tô com um problema e eu preciso resolver. E assim, Tô quebrado, pastor. é isso aí, entendeu? Cola. Então acabou. Quer dizer, na verdade, a gente perdeu a essência, né, do cristianismo. Não sei se lá nas outras religiões. E você falou uma coisa que é interessante, pastor. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é responder dúvidas de pessoas que têm curiosidade sobre o porquê das coisas dentro da minha religião. Sim. Claro, eu não tenho um conhecimento muito abrangente, muito grande, porque eu ainda tenho muita coisa para estudar. Muita, muita. Mas o que é ali, o que cabe dentro do meu conhecimento é, cara, se sentar aqui, vamos falar sobre um trabalho específico de tal coisa. A gente vai ficar aqui umas 5 horas falando. Porque eu acho que é fundamental, essa curiosidade, essa dúvida das pessoas sobre o porquê você tem essa fé e o porquê você defende o que você defende. Sim. Né? E não só o famoso você tem essa fé, você defende o que defende e por isso você pode me ajudar? Exatamente. Não, se você me pedir, obviamente, né, eu vou fazer de tudo para ajudar. Mas se você me perguntar o porquê, eu vou gostar muito mais. Sim, sem dúvida. Inclusive, o pessoal... Cara, eu perco meu horário de almoço inteiro no trabalho. Tem um pessoal na empresa que é curioso, as pessoas têm curiosidade. Algumas pessoas são simpatizantes, né? Porque em religião de matriz africana a gente ainda precisa ter simpatizantes, porque a maioria das pessoas tem ódio. Então a gente ainda tem que fomentar um movimento de simpatizantes. E essas pessoas têm curiosidade, né? Então, eu tô almoçando. Se a pessoa me faz alguma pergunta, eu perco meu almoço inteiro. Porque eu acho fundamental que as pessoas, principalmente esses simpatizantes que são adeptos em potencial, se um dia decidirem entrar para a religião de matriz africana ou qualquer outra, eles precisam entender que realmente ali existe um motivo, uma filosofia, uma história por trás daquilo e um porquê de cada coisa, né, para que a pessoa entre, independente de qual religião seja, ciente do que aquela religião faz, do que ela prega, o que aquela religião acredita, e o que também ela vai precisar fazer para realmente ser alguém que é um religioso, um praticante dessa religião. Porque aí acontece muito, que é muito do que o senhor falou, pastor. A pessoa, ela é supostamente um praticante dessa religião, só que no terreiro, na igreja, acabou o culto, acabou a gira, acabou a missa, né, acabou o encontro, sei lá, de outras religiões, acabou. Eu não preciso mais ser um bandista, um cristão, porque, nossa, você viu a saia da irmã, né? Bem, Então, é tipo assim, acabou o culto, eu esqueço tudo aquilo, né? O que eu pratiquei aqui, né? Que foi... tudo que eu pratiquei, toda a simbologia que foi praticada, tudo que foi falado, né?
tudo que foi pregado, no caso dos cultos. Então, eu acho que é fundamental que as pessoas entendam que se você é uma pessoa religiosa de fato, independente de qual religião você faz parte, você tem que, primeiro, conhecer realmente aquilo que você pratica e praticar, né? Fora do momento que você acha que na sua cabeça é o momento de praticar a religião. Cara, tem uma Porque passagem. praticar religião é o tempo inteiro. Tem uma- Você não pode desligar uma chave. Tem uma passagem que Jesus está caminhando a Samaria, né, para morrer. Então indo para morrer, ele tá caminhando para Jerusalém para morrer. Aí ele passa em Samaria, pede para dormir, e não dá um lugar para ele dormir. Aí os apóstolos viram para ele: Senhor, Elias pediu fogo do céu, Deus mandou fogo, matou todo mundo. É só o Senhor falar para nós que a gente também ora para Deus mandar fogo e matar esses incrédulos. Aí Jesus vira para eles, né? E essa frase é maravilhosa, usei muito ela na eleição de 2018. Vocês não sabem de que espírito sois. Isso é muito forte. Porque eu falo, cara, vocês não entenderam nada que eu tô fazendo aqui, que eu tô falando aqui. Tô falando o oposto, eu quero salvar eles também. Vocês estão querendo que eles morram, vocês não entenderam nada. E muitas vezes as pessoas estão nas religiões, seja elas quais forem, e elas estão ali, elas até escutam, mas elas não ouvem, não entra, ela não absorve aquilo. E é por isso que ela sai, e é por isso que nós temos um país tão religioso e tão homicida, tão adúltero, o Brasil bate recorde em tudo que é ruim. Exatamente. Mas é um país extremamente religioso. Aí você pega aquelas pessoas que não gostam de religião e elas vão ter razão. Pra que eu vou ser um religioso, cara? O meu vizinho é de religião tal, ele é uma péssima pessoa. É um babaca. E pra que eu vou ser da religião? Eu prefiro não ter religião nenhuma. Não entendem a essência, né, que eu comentei dos primeiros cristãos, né, que de fato foram reconhecidos como cristãos justamente pela prática, pela forma de fala, pelo posicionamento que tinham, né, pela postura na vida que eles tinham. Então, quer dizer, o cristão, tô falando no caso do cristianismo, né, como o Abner comentou, poxa, se somos um país cristão, ou seja ele qual for a religião, né, que eu entendo que na sua grande maioria, as religiões tentam passar coisas boas ou ensinar coisas boas, né? Então, assim, poxa, como pode? Se somos um país tão religioso, e aí seja ele evangélico, católico, ou de matrizes africanas, mas se nós somos um país religioso, né, como é que nós podemos ter esse resultado? Então, assim, tem alguma coisa. Então, nós estamos falando quanto a religiosos. Sim. Né? E aí, por que eu acho que isso acontece? Porque muitos de nós, na verdade, os líderes, vamos dizer assim, dos movimentos ou das religiões, né, não necessariamente estão lá por vocação, talvez por uma conveniência, mas não por um chamado, por uma convicção, entende? Por uma vocação. E aí, você, além disso, né, você já tem aí os aproveitadores, né, onde o camarada se envolve ali na religião, né, para promover o autocrescimento, enriquecimento também, né, e pouco se importa com o conteúdo daquilo que ele deveria ensinar. Então, quer dizer, a gente, na verdade, não tem conteúdo. Aí, como eu estava citando anteriormente, aí você tem, né, muito hoje nesse movimento evangeliquista, que eu chamo de evangeliquista, que é, né, a pouca ou nenhuma utilização das escrituras. Entende? Então, assim, quando a gente vai falar sobre um texto, ou quando a gente está na igreja, pessoas que às vezes vêm visitar nós, aqui não tem pregação, né? Tem só estudo, né? Não, como assim, né? Quer dizer, o que é uma pregação se não a explicação das escrituras? Sim. Então, quer dizer, se você não tiver um mover, né? Uma revelação, ou uma incorporação, ou uma manifestação mística ou transcendente, então aquilo não valeu como culto, né? Mas aí a gente cai, principalmente, né, dentro dos evangélicos ali, quando você começa a valorizar demais o movimento e não o que está escrito, você inicia uma grande
Você vai para aquela rota de colisão que eu disse no início, entende? Você acaba se perdendo da essência. Não quer dizer, qual é a essência daquilo que eu estou vivendo e ensinando? Né? Quer dizer, a gente não consegue, nem na igreja evangélica e nem em outras religiões, ou no catolicismo, né? A gente não consegue viver a essência daquilo que nós estamos falando. Não consegue. Qual é a realidade disso? Os números. Não, é incabível, não encaixa, né? Você dizer que é um país religioso, independente se é cristianismo ou catolicismo ou de matriz. Quando eu estou falando de de matriz africanas, Sim, né? sim. Para a gente colocar Sim. várias, né? Para não Sim, falar, você está falando da Umbanda, não está falando da Sim, Quimbanda, não, tô falando mas de todo mundo. Então, colocando todo mundo no mesmo, né? No ato não é um movimento ecumênico, mas é esse ato de colocar todo mundo no mesmo, né, setor, onde a gente deveria estar fazendo a diferença, né, na sociedade, e a gente não está. Então, quer dizer, eu vi hoje, acho que o Brasil também é o país que tem o maior número de roubo de celulares, né? E é o que tem o maior número de homicídios. Então, quer dizer, poxa vida, né? A gente está bem longe daquilo que deveria ser, né? Você é um país que tem mais de 80% da população que é cristã, mas só aí na fala do pastor já feriu 2 mandamentos. Não matarás, não roubarás. Exatamente. Nossa, caramba, você foi. Então, Você foi ou perfeito. tem alguma coisa estranha aí. Mas sabe o que eu acho que é interessante? É porque assim, ó, eu acho que é legal a gente fazer uma distinção, né? Porque o Abner comentou sobre Jesus, e assim, e Jesus, ele bate de frente, veja, não com a religião em si, né? Mas assim, com a religiosidade. Então, assim, o que é a religiosidade? Eu sei o que tem que fazer e eu faço isso na hora que eu tenho que fazer. Mas fora daquele momento, eu faço o que eu quero. Entende? Não? Então, quer dizer, então nós, na verdade, não somos um país cristão, mas somos um país religioso. E aí, religioso no evangélico, no evangeliquismo, ou no evangelismo, enfim, né? No catolicismo, né? Ou nas religiões de matriz africanas, onde, na verdade, a gente acaba não vivendo, ou não compreendendo, ou não aprendendo a essência daquilo que a gente chama de religião, né? Mas, na verdade, só basicamente buscando resultados. A gente quer um resultado para alguma coisa. Então, dentro daquele período onde eu preciso me comportar como um cristão, vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, todo mundo acha que é muito legal, né? Assim, fora do âmbito religioso, no futebol, no trabalho, né? É quase que uma regra um homem trair a esposa. É normal o cara trair a esposa, né? Tipo, enquanto os meninos, a gente foi criado assim, né? Quanto mais a gente pegar a mulher, mais a gente é garanhão, mais a gente é legal, mais a gente é bom mesmo nisso. Beleza, né? Só que se a gente tiver alguém que é religioso e que for pego nessa condição, o que todo mundo vai dizer? Nossa, olha, ele era crente, hein? E estava traindo a mulher. Peraí, então quer dizer, a traição é uma coisa inerente somente ao cristão ou é um desvio, talvez, moral de qualquer um? Porque quando a gente fala de pegar outra, você está dizendo de você trair a confiança daquele que você Sim. tem, né? Seja sua mulher, seu namorado, sua namorada, sei lá. Sim. Então, quer dizer, o viés moral, ele vale só pro evangélico? Ou, tipo, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, mas é cobrado do cristão e não é cobrado da sociedade? Ou seja, a moral, ela só realmente existe quando Deus está envolvido. Quando Deus está envolvido, quando a religião está envolvida. Então, quer dizer, tem gente até que diz, eu nem vou para a igreja porque eu estou fazendo isso. Então, quer dizer, eu nem vou porque a minha prática é essa. Então, quer dizer, para o crente é errado fazer, para ele não. Por que para a gente não? Esse é o problema. Então, quer dizer, aí o cara quando vai para a igreja, né, a moça, ou vai para o centro, enfim, ela para a reunião, aí, enquanto ela está dentro daquele período, né, do ato religioso, da prática religiosa, da reunião, enfim, qual o nome que a gente vai dar para o encontro e tal. Então, naquele período, a pessoa ela é, né, coerente com o que ela está falando. Só que é só naquele período. E quando ela sai dali, ela se torna os discípulos de Jesus, que não tinham entendido nada, né? Então, quer dizer, você vê no Antigo Testamento, ele fala assim, olha, eu não tenho prazer na morte de um ímpio, mas sim que ele se arrependa dos seus maus caminhos e se converta ao Senhor, né? E os caras já estavam querendo matar, né? O Pedro já estava desesperado, já saiu, já puxou a espada, já cortou a orelha do outro e tal. Não, calma, menos, né? Não é por aí. Então, o que a gente está falando aqui, né? A gente está dizendo que a gente tem um problema sistêmico e estrutural nas religiões. Sistêmico, estrutural e moral. Entendeu? Eu acho que as religiões... Acho que o padrão
na nossa sociedade, que nos cerne, que é o Brasil, é tão baixo o padrão moral que ele infectou as religiões, ele acabou infectando. O Brasil tem uma frase que eu acho muito feia, eu até gravei um vídeo, vou soltar essa semana sobre isso. Que é aquele negócio, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu odeio essa frase. Mas essa frase é o Brasil. Mas eu odeio. Essa frase é o Brasil. E esse é um dos. Eu criei uma tese na minha cabeça e defendi no vídeo e é o que vai sair. Essa frase tem acabado com o Brasil, tem acabado com a nossa sociedade, tem acabado com tudo o que nós temos como caro para nós. Qual é a base da sociedade? A sociedade brasileira? Da sociedade. Vamos falar da brasileira, que está na Constituição. Qual é a base da sociedade? A família. Sim. Sim. A família. Na Constituição diz que a base da sociedade é a família. Então o que a gente tem mais hoje? A destruição, a degradação da família. Sim. Aí, você como cristão se posiciona a favor da família. O que é ser a favor da família? Eu vi um vídeo essa semana de um pai separado. E quando ele voltou para casa, os filhos choraram, e filhos semelhantes aos meus, em relação à idade. E eles choraram copiosamente, dizendo assim: pai, fica em casa, fica em casa. Se a gente for olhar nos presídios, me perdoem se eu estiver errado, mas se eu não me engano, acho que a média de 70% dos detentos, eles não têm pai ou não tiveram pai na sua O adolescência. Brasil é o país que tem mais registros de crianças sem pai, né? Então, um país Então, de mas olha pai só, e mãe. que legal. Então, assim, mas por que então, né, onde eu defendo, por exemplo, trazer as escrituras e colocar à mesa, como eu tenho dito, eu defendo voltar à base. Esse é um dos princípios de voltar à base. Então, assim, como é que começou a história, né? Então, assim, começou na família, né? O primeiro projeto bíblico, o primeiro projeto de Deus foi a família. Não foi o casamento, foi a família. Então, a família, que na verdade, constituída por um homem e uma mulher, porque eles geram prole, certo? Então, assim, eu não tô falando aqui de opção sexual, cada um tem a sua. Eu tô falando do que a Bíblia traz como base. Então, a gente tem como base a família. Então, quer dizer, a família precisa ser preservada. Por que nós estamos deteriorados? Porque, eu não sei qual a idade de vocês, mas acho que vocês são um pouco mais novo que eu. Mas, por exemplo, eu acho que a última geração aí deve ter nascido até a década de 80, que é a geração, e não querendo desqualificá-los, mas foi a geração que ainda entendia e obedecia e respeitava os pais pelo olhar. Então, quer dizer, né, vocês já devem ter ouvido o pai de vocês falar isso, né? Que o pai só olhava, a gente já sabia o que era Não, e tal. comigo foi assim. Ainda foi, né? Em minha defesa, Foi assim também. com a minha mãe, principalmente. A gente chegava. Até pra alguém. Você tá na casa de alguém te oferece. Ah, você quer uma fruta? Isso, Aí exatamente. você olha pra mãe. É isso, exatamente. Aí você olha pra pessoa. Quero não. Cara, eu não moro com meu pai, eu não moro com meu pai há 4 anos, pastor. Meu pai, hoje eu acordei com uma instrução do meu pai. Meu filho, é o seguinte: Deus me falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ouça seu pai. Eu ouvi meu pai. E eu não moro com meu pai. Não, mas é isso, né? Então, assim, vocês são exceções. Por quê? Porque, em via de Mas regra, hoje as crianças acabou o não- respeito. não tem- Acabou o respeito. Agora, mas o que eu tô dizendo aqui? É que, na verdade, por que isso ocorre? Porque a gente tirou as escrituras. O próprio apóstolo Paulo fala no capítulo 1 de Romanos, ele fala assim, olha, a justiça de Deus se revela naquilo onde o homem, na verdade, trocou suprimiu a verdade pela injustiça. Então, quer dizer, a verdade de Cristo ou do cristianismo, que preserva os valores da família, né, as escrituras, elas têm sido tiradas cada vez mais, né, suprimida, desqualificada, ridicularizada e escondida, literalmente, suprimida. Por quê? O cristão ele tem sido ridicularizado, em muitos casos por ele mesmo, não o cristão, mas o evangélico, daquele movimento que eu comentei do evangeliquismo, né? Ele tem sido ridicularizado, por quê? Porque não consegue viver a essência do cristianismo, ele não consegue ser um homem segundo as escrituras, né? Tem uma música gospel, uma música evangélica, que já tem um tempo que eu quero ser segundo o coração de Deus, não sei se você já ouviu, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. E por que tem essa música, né? Por conta de uma frase do Davi, né? Rei de Israel lá, na história antiga de Israel, onde ele fala que ele quer ter um novo coração, né? Ele fala, Senhor,
cria em mim um novo coração. Davi tinha pecado, errado, enfim, aprontado, e essa palavra criar que Davi usa no hebraico para dizer para Deus criar nele um novo coração, é uma palavra que os judeus, essa palavra, esse verbo criar, ele só é utilizado para se referir a Deus, porque Deus é quem cria, o homem não cria. Então ele fala para Deus, Deus, cria um coração novo, porque o meu coração humano de carne, do jeito que ele é, nem que ele for reformado, ele vai conseguir estar no padrão que o Senhor espera que eu esteja. Então cria um coração novo, né? Só que a gente não quer isso. A gente quer um carro novo, uma casa nova, até uma mulher nova, se for possível, né? O que eu estou dizendo aqui? Que a gente não quer um coração segundo o coração de Deus. A gente não quer um coração que perdoa, a gente não quer um coração que se submete, a gente não quer um coração que está disponível para o outro, né? Então você acaba destruindo família, você acaba os pais indo embora, você acaba não tendo os meninos a referência masculina em casa, você não tem mais autoridade do pai, você perde os valores bíblicos que são, na verdade, os valores da sociedade. Então, quer dizer, por que eu perguntei, né? Quer dizer, qual é a base da sociedade? É a família. Sim. Então, quer dizer, quando você destrói a família, e aí você, por exemplo, você tem uma frase de um rapaz que, num vídeo da internet, que ele perguntou, né? O que a família brasileira acha? Que a gente quer destruir a família? Sim, a gente quer destruir a família, né? Então, quer dizer, o caos, né, no mundo, ele vai se instaurar quando de fato você destruir a família. Então, quer dizer, uma vez que a gente destrói a família, a gente não tem mais né, seja no âmbito político, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito de sociedade, quando você destrói a família, você acabou com tudo, né? Então, quer dizer, hoje vale muito mais a pena eu vender um discurso político, um discurso ideológico, um discurso religioso do que um discurso bíblico, né? Ou quando eu tenho um discurso bíblico, o que acontece? Eu mudo os corações. Quando tem um discurso bíblico, a gente muda a maneira de vida. Quando a gente tem um discurso bíblico, a gente muda a mentalidade. Quando a gente tem um discurso bíblico, aí sim a gente pode, de fato, mudar a rua que a gente mora. Pelo menos o comportamento com o meu vizinho, o contaminar o outro, sabe? Então, assim, a gente só vai ter, de fato, uma transformação da sociedade como um todo quando, né, vou falar pelo cristianismo, mas quando nós que somos religiosos, né, entendermos a essência daquilo que nós estamos dizendo que praticamos, né, e não o que dizemos sobre o que praticamos. É isso. Porque a gente precisa se encontrar nisso. Cara, isso foi profundo. Enquanto eu penso sobre, eu vou ler aqui, porque tem muitos comentários. Tem até uma pergunta. Eu prometi que eu ia ler. Tem até uma pergunta que ela foge um pouco do escopo, mas ainda assim dá para linkar. A pergunta do Júlio, você vai ler os comentários? Eu leio aqui. Todos. Só mandar os abraços aqui. Manda os abraços aí. Bom, mandar um abraço pro Ricardo, pra Vicky, pro Santi. Elas pregam JC, eu acho que. O Santi é o Mateuzinho. Pro Paulo, pra Márcia. Márcia é a mãe do Fê. Pro Lucas, pra Gabi, beijo, Gabi. Pro Alex, boa noite, meu irmão. Ricardo, Mainara, Nayane Leite. Aqui, o pastor, Júlio. a gente fala no microfone mesmo. Pode falar, pai. O pastor pediu pra Bia buscar um pouco mais Bia, de pega água. duas, Bia, por favor. Encarecidamente. Bia. tô Eu com quis sede. não atrapalhar o Abner. E a Jaciara também. Pra Débora, um beijo. E é isso, acho que é isso. O Júlio, pastor, perguntou: como podemos cultivar, inclusive, o pessoal tá ressaltando muito o alto nível da conversa e do respeito da conversa, que são duas religiões extremamente diferentes dos seus pensamentos, mas de fundamentos muito parecidos quanto a fraternidade, a hospitalidade, enfim. E todo mundo tá ressaltando isso. Cara, que alto nível, se a sociedade fosse pautada nisso, seria muito bom. Confesso que eu havia conversado com a Abner antes, né? O pastor, eu já havia conversado com o pastor muito respeitoso, obviamente, mas que tem suas opiniões e, obviamente, discorda das opiniões que são base da minha religião. Porque o pastor tem outra religião. Sim. Né? Basicamente, eu havia falado pro Abner, falei, cara, será que o pastor vai dar a louca? Vai apontar o dedo na minha cara e falar, seu macumbeiro safado? Então, eu tô mentindo? Não. Porque, infelizmente, pastor, a gente tem muito essa preocupação. Né? Bia, qual é o meu?
Caramba, Obrigado. Bia. Não, Ah. agora aí. Uma salva de palmas nos comentários pra Bia aqui. Não bata um palma aqui, que senão o O Di Di fica mata a bravo. gente. Mas conclua a pergunta aí. Tá, Por favor. não, e pra entrar nessa, o Júlio perguntou: como podemos cultivar um entendimento respeitoso em relação às outras religiões e crenças sem comprometer as nossas próprias convicções? Eu acho que na pergunta dele já tem a resposta. É o respeito, né? Então, assim, eu tenho adotado uma prática aqui nos programas. Eu quero até. Eu posso fazer uma propaganda aqui? Lógico, deve. Eu acho que deveria ter feito já no começo, pastor. Né? Então, para quem, né? Para o público Não, do eu Água até TV. tem comentário aqui, ó, a Silvia. Boa noite. Aonde esse pastor estiver, eu assisto. Olha aí, legal, né? Olha só, talvez você, né, que é público do Abner e do Fernando, a gente tem um canal aqui, um programa aqui também no canal Fala Mongaguá, que é o podcast Voltando à Base. Tá sendo às quartas-feiras, às 18 horas. Então, fica o convite aí para você participar. Boa. E eu tenho falado muito no programa, né, sobre isso. Então, assim, embora a gente traga uma abordagem, né, mais pautada no conhecimento, mas sempre tentando ao máximo ter o respeito pelo outro, né? Porque, como eu digo, eu não quero impor ao outro a minha verdade. Então, eu acho que assim, a função que a gente deve exercer é, primeiro, como pastor, eu vou pastorear aqueles que são minhas ovelhas. Só dar um exemplo. Uma vez um tio meu, eu tenho uns tios que são assim contemporâneos, são perto na idade. Uhum. E uma vez um tio meu disse, relatando algum problema, não me lembro agora exatamente, mas ele disse: mas tu não é pastor, por que tu não fala lá pro fulano, né? Eu falei assim: não, eu sou pastor das minhas ovelhas, né? Eu não sou pastor de qualquer um, né? Isso Então dos assim, outros. dos outros, porque se você não vai àquele aprisco, né? Como eu posso pastoreá-lo? E a questão do pastorado, né, é uma relação que o próprio apóstolo traz, que é de envolvimento, de conhecimento, de intimidade, de comunhão, né? Então, assim, não dá pra. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque uma forma de a gente atuar como pastor, você tem uma forma, como a gente disse lá no início, né? Com aqueles que estão indo lá para me ouvir. Quando a gente está falando para outros, né? Eu não tenho o intuito de ser o dono da verdade ou de convencer o outro que o outro está errado. Mas eu tenho como premissa o voltando à base, que é, olha, aqui a gente tem essas convicções, né? Eu até brinco assim que eu sou um cristão, não foi porque minha mãe quis, né? Então, assim, minha mãe levou a gente para a igreja quando era pequeno, isso é verdade, tudo, né? Mas assim, com 15 anos, a gente até comentou alguma coisa, né? Com 15 anos, Sim. eu já fiquei meio assim, eu falei, poxa, né? Mas por que eu tenho que ficar aqui e tal, né? Enfim, então, quer dizer, eu quis conhecer a questão. Agora, como que a gente vai fazer para caminhar respeitosamente, né? Acho que é dentro desse princípio literal do respeito, onde o objetivo é a gente compartilhar os dados, né? Então, assim, você como eu trabalha Com redes. com redes, Com mas não, redes. você usa uma palavra, não sei. Eu sou analista de redes e comunicação de dados. Comunicação de dados. A Isso aí. comunicação que eu queria lembrar a palavra que tinha me fugido aqui da memória. Então, quer dizer, o objetivo talvez principal é assim, ó, vamos comunicar dados, né? Então, eu vou apresentar os dados que eu tenho, e aí o outro, seja ele qual for a religião que tem, porque eu falei aqui nos últimos programas, por exemplo, eu falei sobre reencarnação. Eu falei sobre, e quando você fala sobre reencarnação, né, a gente sabe que tem algumas religiões que praticam esse movimento ou acreditam nessa questão da reencarnação. Sim. Então, o que acontece? Eu falo assim, olha, a reencarnação aponta para isso aqui, né? E as escrituras para isso aqui. Então, olha, eu não tenho razão porque sou cristão, mas a escritura afirma isso e isso sobre essa prática religiosa. Se você achar por bem que isso aqui que eu tô falando faz sentido, então, poxa, isso aqui faz sentido, vou abandonar a minha prática. Legal. Se você achar que não, acho que não tem nada a ver com o que ele tá falando, eu gosto mesmo de ver os espíritos dos mortos aqui, então, beleza também, a gente compreende, né? Por quê? Porque o próprio Cristo nunca obrigou ninguém a nada, né? Então, assim, não parte do princípio da obrigação. Então, como que a gente consegue evoluir, né? Como cristão e como pessoa dentro da sociedade, né? É respeitando o outro. Então, assim, sempre disposto a compartilhar a essência daquilo que a gente entende, né? O que é o correto, até porque todo mundo entende que aquilo que está fazendo é o correto, né? Senão estaria fazendo outra coisa, né? Estaria professando ali outra fé qualquer, né? Mas eu não sei se eu consegui responder a pergunta do Júlio. É Júlio, né? Júlio. Que é isso, com base no respeito, né? E na educação. Acredito que está mais que respondido. E aí, só para complementar o que o pastor falou, que o pastor falou Gente, antes de você terminar, o pastor aqui falou sobre reencarnação, né? Espírito, os mortos, enfim.
E nós aqui no estúdio temos um fantasma. Ele aparece toda Não noite. tenho absolutamente nada a ver com isso. Não é culpa do Fernando, mas toda noite ele aparece aqui e fica tocando a campainha. É um espírito criança, porque ele fica tocando a campainha todas É as uma noites. entidade infantil. É. E a quem ficava sofrendo com isso, junto com a gente, era a Gabi. A Gabi, agora, ela foi realocada em outro setor aqui do nosso ecossistema. E a Bia foi agregada. Agora quem tá sofrendo com o Agora a fantasma Bia precisa é aprender a a Bia. lidar com E eu isso. mandei aqui pra ela no WhatsApp. Bia, relaxa que é o fantasma, não é ninguém. Ela fica saindo e entrando. E não tem como, aí vocês vão ver eu rindo aqui do nada. Que ela fica que nem besta. Vai e volta, As vai e volta. entidades, né? Enfim. Mas Contexto. falando ali num ponto de vista de matriz africana, de fato é muito assustador conversar com alguém de outra religião, principalmente um pastor, um padre. Eu acho que com um padre é até pior. Se fosse o Quevedo, era pior ainda. O Padre Quevedo, lembra? De fato, Você não vê, Adriano? Isso assustador. não existe. É isso não que vocês têm. Porque existe um preconceito muito, muito grande. Mas, do nosso lado, a única coisa que a gente quer é o respeito e respeitar também o outro lado. Porque eu acredito que isso faça parte também da ideia de ser alguém que pratica de fato a religião, né? Porque no cristianismo, amar ao próximo como a mim mesmo, né? Então eu quero que as pessoas respeitem as minhas escolhas, minhas convicções. Então eu vou respeitar dos demais, né? E em religiões de matriz africana também não é diferente. A gente quer o respeito, né? Então a gente também respeita, e se a gente não respeitar um princípio muito básico, que é a crença do outro, nada do que a gente faz tem sentido, né? Nada do que a gente prega, nada do que a gente pratica tem sentido. Porque se eu não respeito um dos princípios mais básicos, como que eu vou respeitar todos os outros princípios que eu mesmo defendo? Como que eu vou respeitar a vida? Como que eu vou respeitar o modo do outro ser? Como que eu vou respeitar a minha própria religiosidade se eu não respeito a do próximo, né? Então, eu acho que para pessoas que praticam religiões de forma séria, o respeito para pessoas de outras religiões é algo até que natural. Aqueles que não respeitam, acredito que não sejam tão que a gente conversou aqui. Não, até porque se você for a pensar, a religião é algo, eu acho que é uma das coisas mais íntimas que existem na vida de alguém. O que você crê, de fato, é algo seu, tá dentro de você. Aquilo excede muitas vezes o próprio intelecto, porque a fé, ela rompe a intelectualidade. Ela vai além. Deus falou comigo. Quem é Deus? Saiu da onde? Então, aí você não respeitar isso que é tão caro, tão íntimo, é a maior prova que a sua religiosidade é morta. Porque se você não... Você quer que te respeitem, mas você não respeita o outro, o Paulo vai falar, acho que é 1 Coríntios 3. Vocês não podem tomar o dano, vocês não podem perder. Assumir, né? Assumir o dano, mesmo que você esteja certo. Perde. Assume a injustiça. Então, eu acho que essa é uma das bases da religiosidade, né? Da religião de fato. É você assumir que o outro também pode ter e eu preciso respeitá-lo, e ele é importante, às vezes até mais do que eu sou. Você vê, eu acho que, tomando ainda como o Paulo como base, eu acho que são duas coisas. Por exemplo, o que o Fernando comentou é que, assim, hoje a maioria dos pastores, na verdade, eles são fundamentalistas religiosos, a grande maioria. Então, como eu falei, não tem estudo, não tem conhecimento, o que tem é a fé do camarada. Então, se ele tem uma fé, né, que ele aprendeu com o líder dele, que ele foi feito um outro líder ali, né? Então, fica difícil de você desenvolver qualquer tipo de conversa, porque há uma fundamentação religiosa muito grande. Esse é um ponto. O outro ponto é que você vê o próprio apóstolo Paulo, que a gente comentou aqui algumas vezes, que eu gosto muito de uma passagem onde ele vai
ele tá na Grécia, em Atenas, e ele entra no Areópago e ele vai literalmente debater. Então, assim, o fato de ele debater, né, filosofia com os filósofos, citando o Arato, que era um outro filósofo que de 200 anos antes do momento que eles estavam ali, Uhum. Paulo entra, ele fala, ele defende o ponto de vista, a tese do que ele está dizendo, ele aponta Cristo e sem desrespeitar o outro. Então, quer dizer, não é porque eu respeito que eu vou deixar de falar ou de trazer a minha visão sobre aquilo, entende? Sim. Então, assim, agora, vou trazer esta visão de forma respeitosa, né? Sim. Então, assim, a gente pode fazê-lo? Pode. Mas isso só acontece, eu comento isso muito, que assim, ó, a gente foi doutrinado e ensinado, né? Não sei, na época de vocês, eu não sei se vocês tinham, mas na minha época a gente tinha duas matérias interessantes ainda na escola, uma era o SPB, que era Organização Social e Política do Brasil, e a outra EMC, que era Educação Moral e Cívica, né? E ainda outra no colegial, que era Filosofia. E essas matérias, elas foram retiradas. Será que foi, né, por acaso, sem querer? Não, na verdade, quer dizer, justamente as matérias onde trariam as pessoas, né, a exercitar a capacidade de pensar, o senso crítico, né, histórico, enfim, moral, essa prática do pensamento, né, de questionar, né, ela foi tirada. Então, Sim. quer dizer, o que acontece hoje? Hoje, na verdade, as pessoas não conseguem debater um assunto sem agredir o outro. Sim. Então, quer dizer, a gente não consegue falar das canecas sem dizer que ele é. Eu vou usar um termo aqui, por exemplo, chamar o outro de idiota. Ah, você é um idiota e tal. E, ao invés de discutir o assunto, então assim, vamos falar da caneca. Sim. A caneca, ela tem uma asa, ela tem água dentro e tal, mas eu não preciso dizer, olha, Fernando, você, com todo respeito, não, você é um Sim. idiota porque a tua caneca é verde. Né? Então assim, aí você Minha perde. caneca verde porque eu sou palmeirense. Então, Sempre tem né? que. Os debates hoje em dia sempre tem que ser fulanizados, né? Sempre pessoalizados. Não é... Isso, na pessoa, né? E coisa que a filosofia trata ao contrário, Sim. né? Então, assim, não é a pessoa, mas a história, a ideia, o argumento, Sim. o fato, né? Então, isso deveria ser debatido e discutido. Sim, Então, total. só para finalizar, o que eu estou dizendo é que a gente pode, com base no respeito na educação, a gente pode dizer aquilo que a gente pensa e transmitir ao outro, né? Sem ofendê-lo. Então, assim, eu não preciso, a gente não precisa concordar com o outro. A gente pode divergir de uma maneira educada, respeitosa, Sim. né? E Sem civilizado. ofender o próximo. Pastor, o Fernando, ele sempre tem uma má notícia Qual? pra dar. Que Ele houve? tem de novo agora uma má notícia pra Eu dar. tenho uma má notícia, aliás, uma notícia péssima. Ah! Que, aliás, não estamos com o tempo apertado, estouramos o tempo. Acabou. Eita. Infelizmente, Que pena, né? a gente precisa encerrar, que senão a Bia vai bater na gente. A Bia Não, vai e nos de novo a agredir. gente nem entrou. A gente praticamente não entrou no tema, né? Que a gente tava Não, mas proposto. eu acho que nesse programa a gente desenvolveu muito mais que os demais. Assim. Cara, mas eu queria partir muito pro lado da importância da religião e da fé numa construção de uma sociedade sadia. A gente começou E a gente nem entrar- falou de sociedade quase. a gente começou a entrar Mas- e, infelizmente, vai ficar pra parte 2. Porque Pastor. infelizmente a gente tem que encerrar. Eu quero te agradecer por ter aceitado. O papo foi muito legal. Passou o Fernando. Passou Putz, rápido. acabou. Eu falei, nossa, verdade. Mas muito obrigado por ter aceitado. Imagina. E a gente te espera numa próxima aí pra gente continuar esse papo e estendê-lo. Eu que agradeço o convite, a consideração, né? E foi muito importante estar, né? E tive muito prazer de estar e sempre que possível Ficamos muito estarei felizes. disponível para vocês quando Show de precisarem. Muito feliz. Muito bom? obrigado, pastor, pela conversa, pelo respeito, como o Júlio citou. Isso é fundamental para que a gente consiga construir alguma ideia de fato. Sim, show de bola. Fê, obrigado, pastor. Obrigado a você que viu, público lindo. Obrigado, Pô, Di. Hoje foi Não muito- falamos com o Di hoje. Hoje Obrigado, foi Di. muito bom. Obrigado, Di. O Di, gente, vocês têm que ver o Di de cabelo preso. Ele fica um fofo. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus vos abençoe. Até a próxima quarta-feira. Boa se noite. assim pudermos. Boa noite e boa sorte. Tchau.